Vamos conhecer um pouquinho agora da história do Felipe Wendel no quadro Quem Era Eu? Um testemunho de fé e transformação. Você vai ver a vida desse garoto ainda muito jovem, ele, né? Tem 27 anos, mas ele nasceu no Evangelho, né? Ficou revoltado, saiu do Evangelho, mas quem tem chamado não tem jeito. Deus tem que estar debaixo das mãos potentes do Senhor Jesus. E hoje ele é missionário, homem de Deus. Vai contar um pouquinho da sua história aqui no nosso programa Recomeçar. Roda aí. Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Felipe Wendel, sou missionário da Assembleia de Deus na cidade de Camaçari. Tenho 27 anos, casado com a missionária Elisama Leal, e Deus nos agraciou com um lindo presente, Isaac e Raziel. Bom, eu quero contar um pouco da minha história para os irmãos, de onde eu vim, e qual o motivo de hoje eu estar em Camaçari. Enfim, eu nasci em Minas Gerais, na cidade de Ipatinga, no ano de 1987. E ali tudo começou na minha vida. Sou neto de pastor, o saudoso pastor José Soares Dias e o saudoso pastor Péricles Machado dos Santos, ambos meus avós, e pastores das igrejas ali em Minas Gerais. Nasci, me criei no Evangelho, tive uma base muito importante na minha vida que serviu muito para as decisões que eu viria a tomar um pouco mais adiante da minha vida. Sou filho da missionária Fátima, sou filho do irmão Josué. Graças a Deus me criaram debaixo da graça do Evangelho e hoje, servindo ao Senhor, posso recordar um pouco daquilo que aconteceu comigo desde a minha infância. Nasci em Ipatinga, estudei ali, depois minha mãe, por motivos da separação que teve com meu pai, nós fomos a Belo Horizonte, passamos um momento de muita dificuldade em Belo Horizonte. Minha mãe trabalhava em 2 hospitais para poder sustentar eu e ela, morávamos de aluguel, uma vida um pouco meio que complicada, porque não é fácil para um casal se separar, muito menos para um filho encarar a situação da família que se rompe. E eu passei todas essas dificuldades. Estudei numa escola muito linda, Instituto Educacional Evangélico Monte Sião, onde a escola me preparou muito para futuros que eu viesse a passar. Fiquei em Belo Horizonte até os meus 12 para 13 anos, quando a minha mãe resolveu ir embora para a Europa, para a Itália. Ficou lá 2 anos sem a minha pessoa. Nesse meio tempo eu fiquei com meu pai, uma transação também muito, muito forte na minha vida, porque desde o princípio, morando com a minha mãe, e de uma hora para outra, ir para a novidade que era morar na casa do meu pai, não frequentava muito a casa do meu pai, porque ele era casado com outra pessoa. Então, para mim, foi um momento de muita decisão. Ter que encarar uma vida que não era a vida que eu sempre fui acostumado com ela, que era estar do lado da minha mãe. Nesse meio tempo, minha mãe vai para a Itália e após 2 anos eu também vou para a Itália. Cheguei lá, outro momento um pouco de decisões para a minha vida, porque a minha mãe, então, casou-se na Itália. E a mesma situação que eu vivi ao morar com meu pai, eu vivi retornando para a casa da minha mãe. Isso me causou um pouco de frustração, porque na separação entre um pai e uma mãe, quem sofre é o filho. Embora o casal sofra, mas o filho também sofre, foi o que eu passei. E partindo desse sofrimento, foi que muita coisa aconteceu na minha vida. Algumas angústias, mágoas, coisas que só depois de adulto eu vim me perdoar, porque quem sofreu foi eu. E com 15 anos de idade, lá na Itália, numa vida ativa na igreja, fazendo o que eu gosto de fazer, que é cantar, estar envolvido com música, pregando, dando aula em escola dominical para os pequenos lá. Mas foi um momento de choque para mim. Com 15 anos de idade, para fazer 16, eu vivi um momento de crise de identidade na minha vida, e acabei que me distanciei aos poucos da igreja, me distanciei aos poucos das coisas que eu praticava na igreja e, por fim, quando eu me alertei, eu já estava completamente fora da igreja. E para mim foi muito dolorido,
porque quando você está fora da presença do Senhor, não há uma noite que você consiga dormir em paz, você fica perturbado, as coisas começam a ficar difíceis, aparentemente fáceis, porque o inimigo ele consegue trazer com mais facilidade algumas coisas para a gente. Foi o que aconteceu comigo. Me desviei, conheci o mundo da prostituição na Europa, tudo muito fácil, fantasias muito fáceis, e a bebida, muita coisa que tomou conta de mim, ainda novo. E a minha mãe com um pouco de controle, mas não com 100% de controle, porque eu já me sentia homem. Eu, com 16 anos de idade, possuí meu carro, eu já dizia que eu estava já na estatura de homem, que nada poderia me parar. E eu fiquei em conflito com Deus, porque eu dizia que, Deus, por que eu estou nessa situação? Ver tantos pais juntos, filhos juntos, e a minha frustração era a separação do meu pai e da minha mãe. Então isso causou muita coisa dentro do meu coração, as mágoas, angústias, muitas coisas que eu passei, que, como eu falei, eu só consegui recuperá-las depois de adulto, casado, com muita paciência da minha esposa, que tanto me ajudou. Em momentos que eu não conseguia entender ainda, entrou a figura da minha esposa na minha vida e me abençoou. Irmãos, bebida, drogas, dinheiro com muita facilidade, tudo isso passou pelas minhas mãos. Talvez será a primeira vez que eu conto que isso aconteceu comigo, porque a gente entende o testemunho com muito valor, porque só sabe quem passou, quem nasceu na igreja como eu nasci, que tive um berço evangélico, e sair assim completamente, se desgrudar de Deus e estar no mundo é muito dolorido. E eu conhecia as drogas, a bebida. Às vezes eu saía de casa quinta-feira, só voltava domingo de noite para poder estudar no outro dia ou trabalhar. E tudo isso aconteceu comigo, a prostituição. Muitas coisas fáceis, meus irmãos, que Satanás, o nosso inimigo, ele nos traz até as nossas mãos. E tudo isso aconteceu comigo, até que, devagarzinho, bem mansamente, eu consegui me separar um pouco das coisas que eu estava passando. Voltando devagar para a igreja, relacionamentos frustrados, já com 18, 19 anos de idade, completamente frustrado, consegui entender que Deus tinha um plano na minha vida. Por quê? Porque desde pequeno eu ouvia Deus falar com minha mãe que eu era escolhido desde o ventre dela, que eu tinha uma obra, que Deus tinha uma obra na minha vida e que essa obra iria se cumprir. Eu me lembro, eu estava na cidade de Reggio Emília, na Itália, na região de Parma, na Itália, quando um senhor chamado Emanuel olhou para mim e disse: querido, eu não sei qual a situação que você se encontra hoje, até porque Deus não me mostrou a situação que você está, mas Ele me mostrou o futuro que Ele tem preparado para você. E foi começando a citar alguns países. E eu, morando na Itália, trabalhando e estudando, não imaginava nunca que aquilo poderia ser verdade na minha vida. E desde pequeno, 12, 13 anos de idade, quando acontecia cultos de missões na Assembleia de Deus lá em Belo Horizonte, eu era um dos poucos adolescentes que choravam. Eu ficava sem entender por que eu estava chorando justamente num culto de missão, um culto que todo mundo às vezes fica um pouco preocupado, eu me encontrava chorando. Sem condição nenhuma na minha vida. Como é que eu ia pegar um avião com 13 anos de idade para poder sair do Brasil e para outro país? Isso não era uma verdade palpável para mim. Mas Deus me agraciou com a minha primeira viagem, aonde essa viagem me colocou num estreito muito grande, que é a viagem que eu fiz para a Itália para morar com a minha mãe, aonde as decisões que eu tomei foram fortes, em querer ainda muito novo me afastar do ministério e do mistério que Deus tinha para a minha vida. Mas graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim e me alcançou ainda quando eu estava lá, depois de muita frustração na minha vida. Lembrava, todas as vezes que eu ia dormir, eu lembrava do Espírito Santo de Deus falando comigo, que tinha uma obra na minha vida, que Ele tinha algo muito lindo para mim, que tudo estava preparado, que tudo seria no tempo dEle, que não seria no meu. E para nós, o fator paciência e o fator perseverança é algo muito difícil, irmãos. Eu sei que é difícil. Não é fácil alguém dizer que tem uma chave para te entregar e não te entregar. A paciência, o momento da paciência,
da espera é doloroso. Eu sei que é doloroso. E aconteceu comigo também. Então, chegando então com 20 anos mais ou menos, lá na Europa, eu tive outra vez uma oportunidade de estar nos pés do Senhor. Eu entrei dentro da igreja, eu praticava um esporte nas montanhas, nos Alpes suíços e italianos. Era um esporte chamado snowboard, que é aquela prancha que você desliza sobre a neve. Aquilo era o meu hobby, aquilo é onde eu ia me refugiar. Usava droga em cima da montanha, bebida, e tentava me esconder um pouco daquilo que eu não consegui. Tentava me realizar com aquilo ali. O que acontece? Eu saí da montanha um dia, entrei dentro do carro e acelerei direto para a igreja. Porque eu fiquei sabendo que na igreja que eu congregava tinha era a festa dos jovens. Cheguei lá, um pastor muito abençoado me viu entrando, Gesiel Lima, o nome do pastor. Ele me abraçou, ele tinha chegado do Brasil, foi só para pregar nesse congresso, me abraçou e disse: rapaz, que bom te ver aqui. Falou: pastor, mas eu acho que eu nem conheço o senhor. Ele: eu te conheço das minhas orações, porque você foi um rapaz que Deus me mostrou quando eu estava no Brasil e que eu iria encontrar com você aqui. Olha, você está em cima de uma plataforma, e uma plataforma com a corda no seu pescoço, mas embaixo dessa plataforma há pessoas que esperam por você e a sua voz não consegue sair. Esse foi um momento de decisão na minha vida, irmãos. Eu estava transtornado, completamente transtornado. E ele olhou para mim e disse: Deus tem uma obra na tua vida. E ele me trouxe aqui para te dizer isso. Irmãos, eu bati o meu joelho no chão e disse: Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia e a tua graça. Regressei nesse dia. Os pastores, eu me lembro como hoje o pastor presidente José Antônio me colocou sentado do lado dele, do jeito que eu estava, e falou: Felipe, eu tenho saudade. Estava com saudade de você aqui do meu lado. As viagens que a gente ia fazer para Firenze, para Roma, para abrir igreja, você estava colado junto comigo. Eu me lembro um Corsinha, irmãos, vermelhinho, com roda 13, e a gente andava 1.200 quilômetros com esse carro para poder abrir uma igreja, para poder congregar com as pessoas. E eu tive esse prazer. E o pastor presidente, na época, ele ainda está lá, ele disse para mim que estava com saudade. Aquilo valeu muito para mim. Me receberam de braços abertos. Tudo começou a mudar na minha vida a partir desse dia. Regressei para o Brasil, porque a crise na Europa pegou muita gente de surpresa. Então, a gente, para não acabar com um pouco das finanças que a gente tinha, muitas pessoas regressaram. Minha mãe ficou lá e eu regressei. Vim para o Brasil e encontrei com um pastor que pregou lá na Europa e nos tornamos amigos, o pastor Moisés Neres. E ele, com todo carinho e amor, me recebeu na casa dele, pagou o meu seminário de teologia, porque o meu sonho era voltar para o campo, mas um pouco mais preparado. Pagou o meu seminário de teologia. E nesse seminário de teologia eu fui visitar minha mãe lá na Alemanha. Fui para a Alemanha, visitei minha mãe, foi que eu conheci a minha esposa. Para vocês entenderem, Deus transformando todo um projeto de Satanás, Deus transformando aquele projeto satânico em projeto de vida. O que era projeto de morte para mim, Deus transformando em projeto de vida. Fui visitar minha mãe, chego lá e encontro a minha esposa, a missionária Elisama Leal, pregando. Olhei e falei: nossa, que menina bacana, que pessoa especial. Quis conhecer a minha esposa, a resposta dela para mim foi: não estou apta a namoro com ninguém. Deus me separou para a obra. Irmãos, eu fui muito insistente. Orei muito dentro da minha casa, voltei para o Brasil, voltei para o quartinho que eu vivia no seminário, lá no bairro de Jardim América, em Vitória, no Espírito Santo. Perseverei e orei, até que um dia eu corri atrás do meu sonho. Vim, encontrei com a minha esposa, começamos a namorar e tive que sair um pouco do seminário na época, porque existia um projeto de eu ir para Camarões. A cidade atual em Camarões, em Yaoundé, é onde a minha mãe foi, mas o meu padrasto, pastor Ferdinando. Deus já tinha transformado a nossa família. Os atritos que aconteciam já não aconteciam mais. Deus transformou por completo tanto a minha parte, a minha visão com meu pai, como também a minha visão com a minha mãe. Deus tinha transformado tudo. Transformou tudo porque eu precisava tanto do meu pai quanto da minha mãe. E Deus fez o quê? Me leva para o Espírito Santo,
conheço a minha esposa lá na Alemanha, volto da Alemanha para o Brasil, venho atrás dela, digo, quero casar com você, nós vamos casar. Ela, eu não posso. Eu fiquei sabendo que ela tinha uma agenda de pregação lá em Minas Gerais e eu morava no Espírito Santo. Irmãos, eu entrei dentro do carro, desesperado, e fui atrás daquilo que eu queria, porque eu briguei com Deus, queria casar com ela. Irmãos, graças a Deus, no dia 15 de maio do mesmo ano de 2010, eu casei com a minha esposa. Mês que vem a gente vai fazer 5 anos de casado, temos um filho abençoado. Fomos para a África, rodamos em 18 países, em 3 continentes, que é o continente sul-americano, o continente africano e o continente europeu. Voltei para a Itália, irmãos, com a minha esposa, fomos lá passar um final de ano, a convite dos pastores, fomos pregar, eu preguei, ela pregou, Deus nos honrou, as pessoas que me viram ali num momento muito difícil, nos abraçaram, conheceram a minha esposa, Deus nos usou tremendamente naquele lugar, pessoas que eu nunca imaginava que um dia eu poderia ser canal de bênção, de tocar minhas mãos na cabeça e ministrar uma bênção. Essas pessoas vieram até a mim, reconheceram o que Deus fez na minha vida, tudo para a glória do Senhor. Tudo para a glória do Senhor. Confesso para os irmãos que eu não esperava nada daquilo que eu imaginava que Deus tinha para mim, porque o tempo e a distância e o fator da perseverança estava distante do meu coração. Casei, fui recebido como missionário na Assembleia de Deus, lá de Valença. Pastor Joel Leal, que também é tio da minha esposa, me recebeu, me abraçou, me ajudou, me aconselhou. Fomos para a África, depois de 1 semana de casado. Fomos para a Alemanha, ficamos um tempo na Alemanha. Da Alemanha fomos para a África, ficamos alguns meses. Fizemos o trabalho que era para ser feito com as crianças, vocês irão ver as fotos. Depois regressamos para a Bélgica, ficamos como base na Bélgica, rodando a Europa toda pregando, completamente motivado porque eu via e consegui palpar com as minhas mãos a promessa de Deus na minha vida. Isso para mim foi muito interessante e eu quero dizer para você que um dia recebeu uma promessa de Deus. Para você que está dentro da sua casa agora vendo esse programa e está esperando algo do Senhor, irmão, não desista. Não vale a pena desistir. Vale a pena esperar. Eu não consegui esperar por demais, mas Deus teve misericórdia de mim. Mas eu digo para você, espere um pouco mais. Há um galardão que é reservado para nós lá no céu, mas a promessa que foi feita para essa terra vai acontecer. E eu quero dizer para você que está preocupado com a sua vida. Será que Deus outra vez pode me receber? Eu fui crente um dia, já não sou mais. Eu tenho um recado de Deus para você. Deus te escolheu, meu irmão. Você está dentro da sua casa hoje, angustiado, preocupado. Deixa eu te dizer uma coisa. Corra para os pés de Jesus. Se você tiver oportunidade agora, se ajoelhe, levante as suas mãos e diga, Senhor, me receba outra vez. Irmãos, eu tenho certeza que Ele vai te receber. Deus, Ele é carinhoso, Ele é amor. Ele nos trata com carinho. Deus, Ele nos trata com carinho. E talvez o que falta para a sua vida é o carinho de Deus. Você está longe do carinho de Deus. Eu quero te dizer nessa oportunidade, sinta-se abraçado pelo Senhor. Deus transformou completamente a minha vida. Hoje estou aqui em Camaçari com a minha esposa. Congregamos no bairro do Inocópio com o pastor Oswaldo. Temos como presidente da nossa igreja o pastor Valdomiro Pereira, que tanto nos ajuda, que tanto nos aconselha. Um grande homem de Deus que Deus tem colocado em nossas vidas para poder nos ajudar. E eu quero de antemão agradecer a Assembleia de Deus em Camaçari, a igreja que eu faço parte, a igreja que me recebeu e acolheu a mim e a minha esposa. Muito obrigado à igreja, muito obrigado aos irmãos, que Deus abençoe e vale a pena servir ao Senhor. E para terminar, eu quero tão somente deixar uma palavra que se encontra em Isaías 49, no versículo 2, que diz assim: E fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu em sua aljava. Você é uma flecha. Deus e o Senhor Jesus é o arqueiro. E é Ele que direciona para essa flecha o caminho que ela deve seguir. Você tem um alvo. O seu alvo, você sabe qual é o seu alvo. E essa flecha é você. Jesus tem te tratado como flecha. Ele tem pegado você e colocado no arco para te lançar. E a flecha vai aonde o arqueiro por excelência, que é Jesus, o designa o caminho. E uma vez que essa flecha é lançada,
ela não volta atrás. Uma vez que essa flecha é lançada, ela não pode retornar. Você tem um alvo, e uma vez que você põe a mão, não retorne. Deus te abençoe, vale a pena esperar, vale a pena ser fiel. Amém. Tá aí então a história, né, do Felipe, hoje servo do Senhor Jesus, casado com seu filho aí e a sua esposa, que Deus continue abençoando grandemente essa família, tá bom?